Fala pessoal, tudo bem? Hoje conversando com vocês diretamente aqui da cabine da nova geração da Ford Ranger. Então a minha ideia é apresentar para vocês os detalhes externos e internos aqui da nova geração da picape média. Aí a gente segue para uma avaliação dinâmica, compartilho com vocês também mais alguns dados aqui da nova Ranger em relação às rivais e a gente retorna então aqui para a conclusão. Então vamos lá. Então eu mostro aqui para vocês a nova geração da Ranger na versão Limited em sua configuração padrão, que custa hoje em dia por volta de R$320 mil. Nós temos aqui como destaque na parte dianteira, então a nova identidade frontal aqui da Ford, para os seus veículos utilitários de maior porte, com a grade aqui praticamente emoldurada, pelo conjunto aqui de iluminação, formando quase um C aqui na parte dianteira. Como é esperado em uma picape, nós temos uma frente aqui bem robusta, bem vertical, um capô aqui também esculpido, soluções aqui para realçar o aspecto mais robusto da picape. Como eu comentei com vocês, então a versão Limited aqui por padrão, ela sai com rodas de liga leve aro 18, mas a picape tem um pacote opcional nessa versão com rodas de liga leve aro 20, mostrando aqui para vocês o detalhe do logotipo, identificando a presença da motorização V6 turbo diesel, e aqui também a versão Limited, que tem aqui alguns elementos cromados como o destaque. Nós temos aqui o Santo Antônio integrado na caçamba, que conta aqui com uma capacidade de carga de um pouquinho mais de 1 tonelada, como é comum nas picapes médias. Chegando aqui na parte traseira, então nós temos também lanternas que seguem esse visual aqui mais robusto, visto ali no conjunto óptico dianteiro, e também o nome aqui da Ranger estampado na tampa da caçamba, uma característica do modelo. Chegando aqui na cabine da nova Ford Ranger, então nós temos aqui na versão Limited alguns diferenciais, como por exemplo o painel de instrumentos aqui totalmente digital, amplamente configurável, e uma interessante tela aqui para central multimídia com 12 polegadas, que permite uma excelente visualização. Nós temos aqui o espelhamento também via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, como vocês conferem aqui na parte superior da tela, no caso aqui com o Android Auto. Então esse display aqui bem generoso permite você ter acesso às informações de uma forma bem rápida, prática. A central multimídia Sync 4, que se destaca também pela interface muito boa, a rapidez nas respostas aqui dos comandos. Então é um aparelho bem interessante. De fato, eu acho que, pelo menos na minha opinião, a Ford é uma referência quando o assunto é conectividade, central multimídia, aqui como nós observamos na nova geração da Ranger. Nós temos aqui também a climatização aqui, do tipo automática digital com 2 zonas. Temos também um carregador de smartphones aqui por indução, um bom conjunto aqui de porta-objetos, de porta-copos aqui pela cabine. Destaque aqui mostrando a alavanca do câmbio automático aqui de 10 marchas, com a opção de trocas sequenciais por meio aqui de teclas, na alavanca. Eu gostaria de mostrar um destaque aqui da nova geração da Ford Ranger. Antes disso, apenas citar aqui a presença do freio de estacionamento eletrônico. E aqui, chegando ao controle aqui do sistema de tração 4x4, nós temos aqui os ajustes dos modos de condução por meio de uma seleção rotativa aqui, como vocês conferem. E aqui o grande destaque da nova geração da Ranger nas suas versões aqui com câmbio automático de 10 marchas, também é compartilhado aí com a Ford F-150, a picape full size, diz respeito ao sistema de tração. Então nós temos as posições aqui com tração traseira convencional, 4x4 alta e 4x4 reduzida. Você aciona aqui por meio de teclas, basta pressionar aqui o botão correspondente, mas uma função muito interessante é o sistema aqui 4x4 automático. O que é isso? Nesse modo, o sistema aqui de tração, vou acionar aqui, ele opera como se fosse um sistema integral sob demanda, então facilitando ainda mais o uso, já que o sistema se encarrega da distribuição de torque aqui entre as rodas da melhor forma possível. Nós temos também o sistema aqui do diferencial traseiro bloqueável, o que é interessante para um veículo aqui com uma vocação 4x4, como é o caso de uma picape média. Então nós temos aqui também o seletor aqui dos modos de terreno, dependendo aí de onde a picape vai trafegar.
Então um modelo aqui bem interessante também do ponto de vista do uso off-road. Nós temos aqui um nível de qualidade construtiva muito boa na Ranger, né? Mostrando aqui para vocês também um detalhe da maçaneta que lembra, né, a peça que é adotada na Ford F-150, picape de maior porte. Nós temos também um bom nível aqui do design, né, interno, uma cabine bem projetada, bem interessante aqui também, com o porta-luvas aqui duplo, né, como você pode conferir. Então tudo isso facilita aqui o dia a dia com a picape. Então aqui na parte interna também nós temos um bom conteúdo de tecnologia, lembrando que a Ranger totalmente equipada, né, no seu catálogo Limited aí, com um pacote opcional que leva o preço aí para R$340 mil. Ela pode receber itens como farol alto automático, o assistente de permanência em faixa, o monitoramento de pontos cegos, enfim, fica um veículo bem mais completo, com nível de tecnologia muito superior em relação às rivais diretas, né? Vale salientar que, por exemplo, a Amarok V6 não oferece hoje em dia praticamente nenhum assistente de condução. Então, para quem deseja uma picape média com esse tipo de motorização superior a diesel e um bom conteúdo aqui de assistência à condução, de tecnologia, vai encontrar todo esse pacote aqui na nova geração da Ranger. Vamos falar agora aqui do espaço traseiro da nova geração da Ford Ranger. Vale destacar, né, que a picape da Ford ela tem uma das maiores dimensões, aqui, o maior porte entre as suas concorrentes. Praticamente ela só perde em largura para a Volkswagen Amarok. Então com isso nós temos uma cabine aqui bem interessante, confortável aqui para até 5 passageiros, né? Eu deixei o banco aqui dianteiro ajustado para minha posição de dirigir, vou mostrar aqui para vocês. Sobra um bom espaço aqui para os joelhos, né, em relação ao encosto do banco do motorista. O espaço aqui na lateral também é muito bom, de fato a gente consegue acomodar aqui até 3 adultos aqui no banco traseiro da Ranger sem muita dificuldade. Aqui é o volante, um grande destaque da nova Ranger, das suas configurações topo de linha, fica por conta da motorização V6 turbo diesel. Então nós temos aqui 250 cavalos, um pouco mais de 60 kg de torque. Então com isso a nova Ranger entrega aqui respostas ao volante bem interessantes, aí considerando as acelerações e retomadas. Segundo os dados oficiais, nós temos um 0 a 100 na casa de 9 segundos, o que faz da nova Ranger V6 uma picape muito mais rápida em relação a modelos como a Chevrolet S10, também a Toyota Hilux nas suas configurações mais equipadas. A nova Ranger só perde, contudo, nessa prova de desempenho para a Amarok, né, que alcança aí os 100 km por hora na sua configuração V6 na casa de 7 segundos e meio. Porém, a gente tem aqui uma grande vantagem no caso da nova Ranger V6, é que graças ao seu câmbio automático de 10 marchas, nós temos médias de consumo aqui bem competitivas para picape, né, na casa aí de 10 km por litro na cidade e 11 km por litro na estrada. Números melhores do que a gente encontra na Amarok V6 e até em linha também com o que a Hilux e a S10 aí elas oferecem, né? Então que é um atributo muito positivo aqui para a nova Ranger, porque ela oferece, como eu já comentei, uma performance aí bem superior. Vale destacar aqui, né, entre os outros atributos técnicos aqui da picape, o fato da nova Ranger ser construída então sobre a arquitetura global mais recente da Ford para picapes, né? Então nós temos uma estrutura aqui, todo o chassi da picape ele foi atualizado e nós temos também uma suspensão totalmente revista. Inclusive um grande destaque aqui da nova Ranger fica por conta de algumas soluções como os amortecedores externos, a longarina, entre outros pontos, né? Nós temos aqui também uma altura em relação ao solo maior, mas um ponto muito positivo aqui da picape fica para o seu comportamento dinâmico, né? É claro que quando a gente fala de um veículo aqui com eixo rígido na suspensão, nós temos algumas limitações em termos aqui da suavidade ao rodar, até como você confere no momento, mas nós temos um modelo muito mais equilibrado aqui na Ranger em relação às rivais, né? Até do ponto de vista aqui da dirigibilidade, né? Um modelo aí bem em linha com o que a gente encontra, por exemplo, na Volkswagen Amarok, por exemplo, que até então era uma referência em termos de dirigibilidade. Eu acho que agora esse posto fica aqui para a nova geração da Ranger. Então nós temos um modelo aqui bem interessante do ponto de vista dinâmico e também técnico. Agora eu convido vocês a acompanharem aqui comigo mais dados sobre a nova geração da Ranger em relação às rivais.
Então aqui, amigos, eu separei um resumo para a gente falar sobre, em primeiro lugar, né, a parte técnica, tanto da Ford Ranger na sua nova geração em relação às suas concorrentes mais vendidas e também a Volkswagen Amarok, que atualmente é a única rival aí com motorização V6 turbo diesel. Depois a gente fala um pouquinho do custo-benefício e também do custo ali de manutenção da nova Ranger em relação às concorrentes. Então, começando aqui pela parte mecânica, né, nós temos na Chevrolet S10 na versão High Country o motor 2.8 turbo diesel entregando até 200 cavalos e 51 kg de torque. No caso da Ranger, né, como a gente já conferiu, temos aqui a motorização 3.0 V6 turbo diesel com 250 cavalos e 61 kgfm de torque. No caso da Hilux, nós temos um motor diesel de igual deslocamento em relação à S10, porém entregando aí 204 cavalos e 50,9 kgfm de torque. Já o 3.0 V6 da Amarok é um pouquinho mais potente do que o V6 da Ranger, né, alcançando aqui 258 cavalos, porém o torque é ligeiramente inferior em relação ao rival da Ford, no caso aqui da Amarok V6 alcançando 59,1 kgfm. Nós temos tanto na S10 quanto na Hilux a presença de um câmbio automático com 6 marchas. A Ranger Limited tem a transmissão aqui mais avançada, né, com 10 marchas. Já a Amarok aposta aqui na transmissão automática com 8 marchas. Em termos de capacidade aqui das caçambas, né, nós temos S10 podendo transportar até 1.044 kg, a Ranger Limited aqui com 1.023 kg, a Toyota Hilux fica aqui em 1 tonelada, né, de forma exata, já a Amarok é mais generosa nesse ponto e pode transportar até 1.156 kg de carga. Em termos de desempenho, nós temos aqui, como era esperado, né, as duas representantes com motorização 4 cilindros ficando atrás aí, né, tanto da Ranger quanto a Amarok. No caso, a S10 cumpre a prova aqui de desempenho em 10 segundos e 1, a Hilux precisa de 11 segundos e 8, já que a Ranger Limited, né, cumpre então a aceleração de 0 a 100 em 9 segundos e 2, já a Amarok segue aqui a referência, né, nesse aspecto, alcançando então as 100 km por hora em 7 segundos e 4, de fato uma picape aí bem rápida, né, considerando também o porte aí do modelo. Em termos de consumo, nós temos médias aqui no caso da S10 de 8,4 km por litro na cidade e 10,4 km por litro na estrada, né? A Ranger aqui tem números aqui bem melhores, né, em relação a S10, como a gente confere, né, considerando também o nível aí de desempenho que ela oferece, né. Então nós temos, no caso da representante da Ford, médias de 8,9 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada. Vale salientar que a Ranger conta com start-stop, o que ajuda aqui na redução do consumo urbano. A Hilux tem médias aqui de 10,1 km por litro na cidade e 11,3 km por litro na estrada, né? Portanto, aí é a picape mais econômica aqui entre os 4 modelos reunidos. Já a Amarok registra então um consumo urbano de 9 km por litro e na estrada ela percorre 9,7 km por litro, também aí com diesel. Falando um pouquinho agora de dimensões, depois a gente conversa sobre o custo-benefício aqui. Então, a gente tem uma equivalência em termos de porte quando a gente fala aqui das 4 picapes. Porém, como já é possível notar, né, a Ranger se sobressai aqui no quesito dimensões, até por oferecer um projeto mais recente, né? Ela basicamente só perde em termos de largura aqui para a Amarok, né, com a representante da Volkswagen alcançando 1,94 m nesse quesito, né, contra 1,91 m da largura aqui da nova Ranger, mas a picape da Ford que então alcança 5,37 m de comprimento, 1,88 m de largura e tem um entre-eixos aqui de 3,27 m, né, que é uma medida muito maior em relação ao que a gente encontra nas rivais, né, que gravitam aí entre 3,08 m, como é o caso da Hilux, até 3,09 m de entre-eixos, como a gente observa na S10 e na Amarok. Isso resulta em uma cabine aí mais confortável para a Ranger, né, com espaço para os ocupantes ali na segunda fileira de assentos, mais generoso, como a gente já conferiu aqui no vídeo. Em termos de preço, eu gostaria de fazer algumas observações aqui. Nós temos atualmente a S10 High Country tabelada em R$ 299.900, porém,
Antes de uma redução aí realizada pela Chevrolet, ela custava aí 331.990. Gostaria de deixar essa observação, né? A Ranger Limited, então, ela parte de 319.990, mas alcança até 339.990 com um pacote opcional. A Hilux SRX hoje é tabelada em 324.490 e a Amarok V6 Extreme alcança em 337.280. Mas como a gente confere aqui quando a gente analisa a questão do custo-benefício, né, levando em conta os principais itens de série, nós temos a Ranger, um modelo aqui muito mais equipado, inclusive do ponto de vista de tecnologia em relação às rivais. Na picape da Ford a gente já encontra aí 7 airbags, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente de permanência em faixa, o farol alto automático, a iluminação dianteira ali do tipo Full LED e, quando equipada aqui com o pacote opcional, né, eu coloquei até essa observação aqui, ela acrescenta também o piloto automático adaptativo, o monitoramento de pontos cegos, sistema de câmeras 360 graus, rodas de liga leve aro 20, entre outros itens. Então a gente nota, né, que esse preço aqui da Ranger Limited totalmente equipada, fica muito próximo a, por exemplo, ao da Volkswagen Amarok V6 Extreme, que não oferece nenhum assistente de condução e custa praticamente a mesma coisa. Então nós temos uma relação de custo-benefício muito favorável aqui no caso da Ranger, né? Nós temos também, de todo modo, né, a S10 High Country oferecendo pelo menos o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, também o alerta, né, de saída de faixa de rodagem. Na representante aqui da Chevrolet, vale citar, nós temos o serviço de telemática OnStar, com também internet embarcada, né, partida remota. A Ford também oferece aqui o serviço de carro conectado na gama Ranger, né? No caso aqui da Hilux SRX, nós temos 7 airbags, temos aqui também o piloto automático adaptativo, o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência. Ela já sai de fábrica aqui também com sistema de câmeras 360 graus, rodas aro 18, capota marítima, revestimento de couro. Como eu já disse, né, no caso aqui da Amarok V6 Extreme, apesar da picape contar aí com rodas aro 20, né, uma pena que ela não oferece nenhum assistente de condução, então ela fica devendo muito no quesito assistência à condução em relação às rivais, né? Vale salientar que a Amarok vai estrear então um facelift a partir de 2024, no caso da Amarok produzida na Argentina, que é comercializada aqui na América do Sul. Pelo menos por enquanto, nós não devemos receber a nova geração da picape, apenas o modelo atual produzido na Argentina vai receber uma profunda atualização e quem sabe aí receber um conteúdo de tecnologia mais sofisticado. E só para terminar então esse trecho, eu gostaria de compartilhar aqui um estudo realizado pela Ford, avaliando a questão dos custos de manutenção, né? Vale destacar que a nova geração da Ranger, ela conta com um sistema em que a central ali de gerenciamento do veículo vai controlando a questão da troca de óleo. Então ela é realizada apenas sob demanda, por assim dizer, né? Quando todos os sistemas ali de monitoramento do veículo, eles notam aí que chegou a hora da troca do óleo, aí sim essa recomendação é dada ao motorista, ao proprietário do carro, e ele vai até a concessionária para realizar esse serviço. Então, considerando essa variação do óleo inteligente, em um período aqui de 3 anos, nós estamos falando de um custo de manutenção para a Ranger, no caso com a motorização V6 turbo diesel, que gravita entre R$ 8.500 e R$ 9.800. Considerando aí, né, nesse estudo da Ford, um motorista que percorre 20 mil quilômetros ao ano. No caso da Hilux, essa manutenção aí projetada ficaria na faixa de R$ 11.200. O custo aqui de manutenção da Amarok seria o maior, né, gravitando aí em R$ 12.500 nesse período de 3 anos. Já no caso da S10, esse custo fica em R$ 9.800, o que também é uma cifra aí bem competitiva. Eu só gostaria de ressaltar, né, que tanto a Ranger quanto a Hilux, elas contam aqui com 5 anos de garantia, né? Então um atributo aí bem interessante que vale a pena ser mencionado. Então é isso, amigos. Agora que a gente já
conheceu em detalhes, né, a nova geração da Ford Ranger. Lembrando que eu mostro aqui para vocês o catálogo Limited, que é um dos mais equipados aí da picape, porém sem o pacote opcional, né, que adiciona aí em torno de R$20 mil aqui a picape e traz então um pacote ainda mais completo aqui de assistência à condução. Bom, em resumo, eu acho que a nova geração da Ford Ranger, pelo menos por enquanto, ela torna-se aí a referência no segmento de picapes médias, o que é muito interessante. Eu acho que pode ajudar até do ponto de vista comercial a nova Ranger, é a precificação que a Ford adotou aqui para picape média, né? Eu acho que a marca foi muito feliz em preservar um custo-benefício interessante aqui para o modelo, né? A nova Ford Ranger, mesmo com uma evolução aqui, mesmo entregando um conjunto técnico muito superior em relação às rivais, chega a custar até menos, né, do que picapes aí que contam hoje em dia com um volume de vendas superior. Então eu acho que a Ford acertou muito aqui na receita da nova Ranger. A picape de fato está uma geração à frente aí das rivais, então oferece um conjunto técnico, mecânico e também de tecnologia substancialmente superior em relação aos demais modelos mais vendidos hoje em dia na categoria. Então acho que se você está de olho aí em uma picape voltada em especial também para o uso pessoal, né, para atividades de passeio, de lazer, tem aqui a nova geração da Ranger uma excelente pedida, em especial aqui nos catálogos com motorização V6 turbo diesel. Então é isso, amigos, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você a conhecer os detalhes aqui da nova geração da Ford Ranger. A gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!